Contos Antediluviões apresenta as vozes esquecidas de um mundo perdido, contando as histórias proibidas de uma era que existiu antes da inundação. Hoje, Contos Antediluvianos revela a saga de Aurion, lendária civilização perdida que floresceu em glória muito antes do grande dilúvio. E se a humanidade não fosse a primeira civilização da Terra? E se milhares de anos antes das primeiras cidades conhecidas, já tivesse existido aqui um mundo avançado, um mundo com cidades iluminadas sem fogo, máquinas alimentadas pela energia do próprio planeta e uma tecnologia capaz de fazer duas pessoas sentirem exatamente a mesma emoção. Mas existe algo ainda mais estranho. Alguns registros antigos sugerem que essa civilização não desapareceu por acidente. Ela pode ter sido destruída por algo que ainda existe dentro da própria Terra. Essa civilização tinha um nome: Aureon. Durante séculos, Aureon foi o centro de um império gigantesco que se espalhava por continentes inteiros. Suas cidades eram construídas com pedras polidas que refletiam a luz como espelhos gigantes. À noite, milhares de torres brilhavam com uma energia suave e azulada, iluminando ruas largas, onde viajantes, estudiosos e comerciantes cruzavam o mundo conhecido. Mas a verdadeira fonte do poder de Aureon não estava em suas cidades. Estava abaixo delas. Muito abaixo da superfície do planeta, correntes gigantescas de energia atravessavam a crosta terrestre. Os sábios de Aureon acreditavam que a Terra era um organismo vivo, e que essas correntes eram como veias gigantescas carregando energia através do planeta. Eles chamavam essa força de coração do mundo. Durante gerações, engenheiros e estudiosos tentaram entender essa energia, até que finalmente descobriram como utilizá-la. Mas para fazer isso, precisaram construir algo monumental: estruturas gigantescas espalhadas por todo o planeta. Pirâmides. Durante muito tempo acreditou-se que essas pirâmides eram apenas templos ou monumentos religiosos. Mas os registros mais antigos contam outra história. Elas eram parte de uma rede energética planetária. Cada pirâmide era posicionada exatamente sobre pontos específicos da Terra, onde a energia do coração do mundo emergia com mais intensidade. Dentro dessas câmaras gigantes, cristais enormes amplificavam a energia que vinha das profundezas do planeta. Essa energia então era canalizada através de túneis subterrâneos que conectavam cidades inteiras. Graças a essa rede, Aureon nunca precisou de combustíveis. A energia da própria Terra iluminava cidades, movia máquinas e alimentava toda a civilização. Mas nenhuma tecnologia de Aureon era tão extraordinária quanto aquela criada em uma cidade distante nas montanhas do norte. Uma cidade chamada Eärendor. Eärendor era o centro do conhecimento do mundo antigo. Ali existiam as maiores bibliotecas já construídas. Salas gigantescas escavadas em pedra branca guardavam milhares de registros, mapas e descobertas científicas acumuladas durante séculos. Mas essas bibliotecas guardavam algo ainda mais extraordinário. Elas guardavam emoções. Os estudiosos de Eärendor haviam desenvolvido uma tecnologia chamada véu empático. Era um sistema feito de coroas metálicas entrelaçadas com cristais sensíveis à energia do cérebro humano. Quando duas pessoas colocavam essas coroas, um campo energético se formava entre suas mentes, e então algo extraordinário acontecia. As emoções deixavam de ser privadas. Uma pessoa podia sentir exatamente o que a outra estava sentindo: alegria, tristeza, medo, esperança. Era como se duas consciências compartilhassem o mesmo espaço emocional. Professores utilizavam o véu empático para transmitir curiosidade diretamente aos estudantes. Artistas compartilhavam inspiração. E líderes políticos tomavam decisões sentindo as emoções reais uns dos outros. Mentiras se tornavam quase impossíveis, porque todos podiam sentir a verdade. Durante séculos, muitos acreditaram que Aureon havia se tornado a sociedade mais empática da história da Terra.
Mas existia um problema. Quando milhões de pessoas começam a compartilhar emoções, essas emoções também podem se amplificar. E foi exatamente nessa época que algo começou a mudar. No início, os sinais eram pequenos. Pequenos terremotos começaram a acontecer em regiões onde nunca haviam acontecido. Alguns rios mudaram de curso. Tempestades surgiam no meio dos oceanos sem explicação. A maioria das pessoas ignorou esses sinais, mas não todos. Em Erebor, existia uma ordem antiga de estudiosos chamada Guardadores da Aurora. Eles estudavam os ciclos naturais do planeta, e em seus registros mais antigos havia algo perturbador. Relatos de civilizações ainda mais antigas que Aurion. Civilizações que haviam surgido, crescido e desaparecido. Sempre da mesma forma, pela água. Durante anos, os guardadores analisaram mapas antigos, registros astronômicos e padrões climáticos, até que chegaram a uma conclusão aterradora. O planeta estava entrando num novo ciclo natural, um ciclo que ocorria apenas uma vez a cada muitos milhares de anos, um ciclo de instabilidade global. Quando esse ciclo começava, as camadas profundas da Terra se tornavam instáveis. Os oceanos subiam, tempestades cobriam o céu, e o mundo era lentamente tomado pela água. Os guardadores correram até o Conselho de Aurion para alertar os governantes, mas foram ignorados. Para os líderes daquele império gigantesco, aquilo parecia impossível. Como uma civilização que controlava a energia do planeta poderia ser destruída pela natureza? Mas havia algo ainda mais preocupante. Os estudiosos perceberam que a rede de pirâmides energéticas poderia estar piorando o problema. Ao extrair energia continuamente do interior da Terra, Aurion poderia estar desestabilizando o próprio planeta. Mas quando perceberam isso, já era tarde demais. As tempestades começaram. Primeiro vieram semanas de chuvas incomuns. Depois, ventos violentos. Depois, meses inteiros de céu escuro. Os oceanos começaram a avançar lentamente sobre as costas. Cidades desapareceram. Mesmo assim, muitos líderes ainda acreditavam que poderiam controlar a situação. Até o dia em que algo impossível aconteceu. Numa manhã silenciosa, os habitantes de uma grande cidade portuária perceberam algo estranho. O oceano estava retrocedendo. A água se afastava rapidamente da costa. O fundo do mar apareceu pela primeira vez. Peixes se debatiam na areia, navios antigos surgiam das profundezas. Crianças corriam fascinadas pelo solo exposto, mas um velho navegador olhava para o horizonte. E então ele percebeu. Lá longe, uma linha escura estava surgindo. Ela crescia cada vez mais rápido, até se tornar algo impossível. Uma onda, mas não uma onda comum. Era uma muralha gigantesca de água, mais alta do que montanhas. Quando as pessoas perceberam o que estava acontecendo, já era tarde demais. A onda destruiu cidades inteiras. Portos desapareceram. Navios foram arremessados quilômetros para dentro do continente. Durante meses, o planeta permaneceu coberto por tempestades. Quando finalmente cessaram, restava muito pouco do mundo antigo. Alguns poucos sobreviventes encontraram abrigo em montanhas altas, sem máquinas, sem cidades, sem o conhecimento de Aurion. Com o passar das gerações, as histórias daquele mundo começaram a se transformar em mitos. Histórias sobre deuses, gigantes e um grande dilúvio que destruiu o mundo. Mas alguns dizem que a verdade ainda pode estar escondida, no fundo dos oceanos, em cavernas seladas dentro de montanhas antigas, ou talvez nas ruínas das antigas pirâmides, esperando para serem descobertas. Porque a verdadeira pergunta mais assustadora não é se Aurion existiu. A verdadeira pergunta é outra. E se aquela civilização caiu porque acreditou que dominava a Terra? E se nós estivermos cometendo exatamente o mesmo erro? E se a humanidade não fosse a primeira civilização deste planeta, mas apenas a próxima?